Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus. A palavra de Deus vai dizer lá em Jó capítulo 1, contar um pouco sobre a história de Jó. E Jó, a palavra de Deus fala que ele era um homem muito próspero, muito rico. Ele tinha, 7 filhos e 3 filhas, mas a sua esposa, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, Ele era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, E a palavra, o livro de Jó, ninguém sabe até hoje quem que escreveu, só sabe que é o primeiro livro a ser escrito, Ele é o primeiro registro, o primeiro livro, Porque a Bíblia ela não é cronológica. Então, Jó viveu um período em que foi escrito primeiramente ele e depois foram escritos outros livros, Então, vamos lá. No livro de Jó, nós vemos nos versículos 6 até o 12 do capítulo 1, que é um diálogo que Deus tem com Satanás. E nós vemos que até mesmo quem é das trevas tem que pedir para Deus se ele pode tocar na vida daquela pessoa. Então, tudo acontece com permissão de Deus. Ah, Gabriela, mas é a questão do... É permissão de Deus. Embora Deus abomina esse pecado, porque isso é um pecado cometido por aquele que é o agressor, não se trata de uma questão... de uma questão que, assim, Deus permite porque ele é mau. Não, não é. É porque Deus permite certas coisas para que eu acredito nisso, E o que a palavra nos deixa isso muito claro. Que Deus permite certas coisas para colocar a nossa fé em ação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vemos isso na vida de Jó. Então, no dia de hoje, eu vou estar contando para vocês o que aconteceu com Jó. Jó, como eu disse anteriormente, ele era um homem rico, um homem próspero. E aí houve, um momento em que no céu, Isso daí é um diálogo que houve no céu sobre a vida de Jó. Deus está num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, no momento em que os anjos, vieram a Deus falar sobre os homens na terra, veio também Satanás falar sobre o que ele estava fazendo ali na terra. E aí, então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem e verás que blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder,
somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui é um exemplo claro de que Deus permite que Satanás venha tocar, fazer, né, a ruaça na nossa vida para provar a nossa fé, para ver se nós verdadeiramente somos sinceros na presença do Senhor. Se é apenas coisa de momento, se é apenas coisa momentânea, se é apenas quando nós somos próximos, nós agradamos ao Senhor, ou se é verdadeiramente em todo momento, e não importa o momento, nós estamos ali tementes a Deus, sendo sinceros com Deus, sendo íntegros, né, e tementes a Deus. O que significa a palavra temer? Temer não é apenas questão de ter medo, e sim obediência a Deus. Então nós podemos perceber que Jó, ele obedecia a Deus. Ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Em Jó capítulo 42, versículo 5, vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso daí foi depois de tudo o que Jó passou com relação ao sofrimento, né? Porque o Satanás colocou a doença mais grave que tinha na época, que era a lepra. E a lepra, ela consumia a pele da pessoa ao ponto da pessoa ficar, né, branco como a neve. E aí a gente vai perceber que muitas pessoas morriam. As pessoas, elas tinham que ficar, né, isoladas, elas não podiam ter contato com outras pessoas. E não é uma coisa semelhante ao que aconteceu há tempos atrás no mundial? Mas nós percebemos que na palavra de Deus vai dizer que em todo momento Deus estava ali com Jó. E nós vamos perceber no capítulo 2 que os filhos de Deus vieram novamente, né, a se apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e conserva a tua integridade, embora incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, Deus falou: você pode ir lá tocar na carne dele, tocar até nos ossos, mas não toca na vida, não tire a vida, não cefa a vida dele. E aí nós percebemos que não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não percebem que Deus elas estão ali naquela prova, naquela situação, porque Deus permitiu. E sem a prova não existe a bênção. Então é necessário que nós sejamos moldados pelo Espírito Santo. Isso pode doer? Pode, dói. O processo é doloroso, mas o que importa é o resultado final. O que importa é a bênção, não é? Então nós temos que ser provados. Não fique triste, não desanime pela provação. Não desanime por estar sendo atribulado, por estar sendo acusado, por estar sendo apontado pelos seus irmãos.
A palavra de Deus, mais pra frente, no mesmo capítulo, no capítulo 2, vai dizer assim, que no capítulo 11, versículo 11, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó este mal que lhe sobreviera, e chegaram cada um do seu lugar, Eliafaz, Bildade e Zofar, e combinaram de ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgaram o seu manto e lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Nós vemos a todo momento na Bíblia, e que muito provavelmente até hoje os israelitas fazem isso, que é o ato de estar enlutado. Eles rasgam, os homens, né? Rasgam as suas vestes e jogam pó, né? A areia na cabeça, e ficam ali sofrendo e pedindo e clamando a Deus, né? Que Deus tenha de misericórdia, né? Que seja para consolar, que seja para curar, né? Então a palavra de Deus vai ver, e a gente vê isso, né? Que eles sempre vão fazer isso. O povo hebreu, o povo israelita sempre vai fazer isso. E aqui é um exemplo bem claro de que Jó, ele não estava sozinho. No momento da provação dele, Jó estava com seus amigos. Mas a palavra de Deus em Jó, capítulo 42 também, um pouco antes do versículo que eu li, no versículo 7 ao 9, vai dizer que Deus fala com os amigos de Jó a respeito do que eles fizeram, porque a todo momento, quando eles viram que Jó estava leproso, eles falaram assim: com certeza Jó cometeu um pecado, porque ele era um homem próspero, ele era um homem muito rico, ele tinha os seus filhos, e os filhos dele morreram, ele tinha a sua vida, o seu conforto, o seu luxo, e ele perdeu tudo isso, e agora ele está como se fosse um mendigo, ele está, né, passando por necessidade. Onde já se viu um homem tão próspero assim? Com certeza ele cometeu algum pecado. E aí o próprio Deus vai repreender os 3 amigos de Jó e vai dizer assim: tendo o Senhor falado as palavras de Jó, o Senhor disse também a Eliafaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 cordeiros, e ide ao meu servo, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E no versículo 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o quanto possuíra. Ou seja, se Jó, ele tinha, né, como que foi lido aqui, que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 7 mais 3, 10. Ou seja, Deus deu o dobro, tudo que ele tinha em dobro, né? Tudo que ele tinha antes em dobro. E o quê? Com a mesma mulher. Tem muitas pessoas que falam assim, que no momento em que a mulher de Jó viu aquela situação, ela pegou e falou assim: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí ele falou assim: tu falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos o mal? Jó falou isso para a esposa dele. Em tudo não pecou Jó com os teus lábios. Então,
nesse momento não significa que a mulher de Jó separou de Jó. Não. A palavra de Deus vai dizer que ele teve tudo em dobro, exceto a mulher, né? Que ele não teve em dobro. Porque por mais que na Bíblia nós vamos ver que houve um momento em que havia a necessidade de ter incesto, porque a criação do mundo, como que teria multiplicação, a não ser que Deus tivesse feito Adão e Eva e outros casais, né? Não, Deus fez Adão e Eva, os primeiros homens, os primeiros habitantes da terra. Eles tiveram filhos e os seus filhos casaram entre eles para poder ter continuidade na descendência. E quando chegou na vez da existência de Jó, Jó não teve, a Bíblia não fala que ele teve outra mulher. A Bíblia fala, né, que Deus restituiu em dobro e que com a mesma mulher ele teve o dobro no sentido de riquezas. Ele teve mais 10 filhos depois, né, da primeira morte dos filhos dele, ele teve mais 10 filhos, ou seja, foi o dobro, né? E aqui nós podemos ver que Jó, ele teve, depois disso, depois de todo o sofrimento que ele passou e que Deus restituiu em dobro para ele, ele teve mais 140 anos. Ou seja, estudiosos falam que no momento em que Jó estava pela primeira vez, né, que lá no capítulo 1, vai dizer que ele tinha 70 anos. 140 mais 70, 210. Provavelmente ele tinha 210 mesmo. Naquela época foi até pouco, né? Porque Matusalém viveu 969 anos. Então, Jó morreu até que novo, né? Se comparado na época que as pessoas viviam por muitos e muitos anos. Então, Deus acrescentou, né, até o dobro da idade de Jó, já que ele viveu, né, tinha 70 anos e ele viveu mais 140 anos. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.